para nós 1 Samuel 1, capítulo 1, verso 10 e 11. Qual que é o livro? Qual que é? Ela vai ler, a Nath vai ler o 1 Samuel 1, capítulo 1, 10 e 11. Você, Arielle, vai ler para nós Esther 4, 16. Esther 4, 16. Você, Ana, vai ler para nós Lucas, capítulo 1, primeiro capítulo, no verso 35. E eu não sei se a Érica tem a palavra, se ela quer ler, quer só ouvir. Tem, Érica? Tem. Então, você vai ler Lucas 36. Oh, desculpa, capítulo 1 também, como a Ana, só que verso 36. Então, a Ana e a Érica, Lucas 1, Ana 35, Érica 36. E eu não sei se a Raquelzinha está com a Bíblia aí, e se ela vai ler ou só ouvir, só ela sinalizar aí com a mãozinha, escrever, que seria Lucas também 1, 37. Se caso ela não puder ler, aí a Érica lê os dois, tá? 36 e 37. Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nessa manhã nós suplicamos a tua bênção. Obrigado pelo despertar. Obrigado porque todas as vezes que o Senhor nos convoca, é porque o Senhor tem algo novo, o Senhor tem algo maravilhoso para nos entregar. Venha fazer presente aqui, falar conosco aquilo que está no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ler então, Nath, primeiro para nós aí, 1 Samuel 1, 10 e 11. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não se esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amém. Agora, Arielle, Esther 4, Esther 4, 16. 16. É Esther 4, 16. 16. Quatro, 16. Mardoqueu, junte todos os judeus de Suzã e peça a eles que jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas iremos também jejuar. Depois de jejuarmos, irei falar com o rei. Sei que isso é contra a lei, mas mesmo assim vou fazê-lo. E se eu tiver que morrer, morrerei. Amém. Agora, Lucas 1, não, isso, Lucas 1, 35. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e em sua velhice, e este é o 6º mês, que é aquela que era chamada estéril. Eu não sei se a Raquel vai ler, vamos ler o último aí. Quer que eu leia o 37? Pode ler. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Se a gente pudesse colocar um título nessa nossa pequena mensagem aqui, seria o seguinte: a nossa busca no secreto nos leva a viver o milagre no público.
Olha que profundo. A nossa busca no secreto nos leva a viver o milagre no público. Todas essas mulheres aqui, de alguma forma, elas tiveram uma experiência de busca no individual, de conexão com o nosso Deus, com o Espírito Santo no privado, uma entrega, e o Senhor honrou a vida delas no público. Ana, nós sabemos da história, era humilhada diariamente dentro da própria casa, porque ela não tinha um filho, ela era estéril. E a palavra conta para gente na história de Ana que ela sempre ia no templo, ela sempre buscava o Senhor, mas que naquele determinado dia ela fez aquele clamor de alma e ela saiu dali crendo que o Senhor tinha ouvido a oração dela. Na história de Esther, nós também conhecemos muito bem. Havia um decreto do rei, os judeus seriam mortos, ela era judia, ela estava ali no palácio, mas não tinha acesso ao rei, né? Naquela época, os reis tinham várias esposas, apesar dela ser rainha, ela precisava ser convidada pelo rei. Então, ela se submeteu ali a uma entrega absoluta pela vida dela, mas pela vida do povo dela. E a terceira mulher, que foi escolhida por Deus, apesar de ser totalmente humana, Deus escolheu para que ela gerasse o filho dele. E ela foi escolhida, foi bem-aventurada. E no privado, ela recebeu a visita ali e ela creu. E ela aceitou que ela seria, ela carregaria aquele milagre. Eu não sei, né, como o Senhor vai fazer o milagre que Ele tem prometido na minha vida. Mas uma coisa eu sei, eu preciso continuar a minha busca no secreto. Cada uma de nós, cada uma de vocês, tem algo que o Senhor já tem testificado, que o Senhor já tem falado que quer fazer. Pode ser na vida profissional, pode ser no casamento, no relacionamento, pode ser na construção de uma família, pode ser até na cura de um familiar. Eu não sei, mas Ele sabe aonde que está o milagre que vocês têm buscado. Mas esse último versículo que nós lemos aqui, ele fala de uma forma extremamente clara. Por quê? Pois para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Mas existe um posicionamento que Ele espera de nós, que é a nossa busca no privado, que é a nossa entrega e obediência no dia a dia. Às vezes o Senhor requer um jejum de nós, e às vezes a gente, mas, Senhor, é isso mesmo? Às vezes ele requer uma busca na madrugada, 3 horas da manhã. Quantas de nós o Senhor tem chamado de madrugada? E às vezes no nosso cansaço a gente fala, o Senhor sabe. É igualzinho o filho. Quem é mãe aqui já sabe disso. O filho, ele sabe que se ele for muito bom, se ele obedecer, ou se ele fizer algumas coisas, um corpo mole, ele sabe que a gente perdoa. E a gente perdoa mesmo, porque é filho. Então, muitas das vezes a gente descansa nesse perdão que a gente sabe que tem do Senhor, nessa resiliência, nessa compreensão. Ah, o Senhor sabe que eu não vou levantar porque estou cansada. Ah, eu não vou fazer essa consagração. Ah, mas o Senhor me ama mesmo assim. Jesus me salvou, me perdoou. Verdade. Mas, se nós queremos viver o extraordinário no público, não para aparecermos, mas para que o sinal do Senhor esteja sobre nós, é necessário uma entrega no privado. Ele não vai negociar, porque ele é Deus, ele é justo, ele é fiel. Ele é fiel com quem está pagando, entre aspas, um preço, porque o preço Jesus já pagou. Poxa, às vezes a gente vê pessoas vivendo o extraordinário. Poxa, e às vezes a gente tem aquela condição até intelectual de tá vivendo mais, ou não intelectual, mas a gente sabe que Deus queria que a gente vivesse aquilo também. Por que que às vezes eu não estou vivendo?
Pô, porque às vezes eu não estou tendo a entrega que o pai está querendo no privado. Então, hoje, o que ele está falando conosco é o seguinte: Raquel, Arielle, Ana Paula, Érica, Nath, Raquelzinha, olha, eu quero que vocês vivam milagres no público. Eu quero que quando o decreto ali de morte vier, quando a luta instaurar, você tenha autoridade, porque você já jejuou, porque você já clamou no público. Quando você entrar na presença do rei, quando você entrar na presença do rei, você vai ser recebida. O cetro vai ser levantado a seu favor. E aí todos viram que a rainha Esther não foi morta e mais, que ela recebeu aquilo que ela foi diante do rei pedir, que um decreto que havia sobre todo um povo. Minhas amadas, quando a gente está aqui no nosso secreto chorando, clamando, orando, dedicando, obedecendo, quando chegar a hora do embate no público, o cetro ao nosso favor vai ser levantado. E aí as pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, que coisa extraordinária, que ideia é essa que ela teve? Que maravilha é essa que ela recebeu? O Senhor vai honrar as nossas vidas diante do público. Maria carregando o Salvador do mundo. E aqui tem 3 estágios de milagre. Aqui tem o milagre pessoal, que foi o que Ana viveu, porque ela foi honrada diante da família que ela era humilhada, diante de todos que ela convivia. Aqui tem o milagre familiar e regional, que às vezes não vai atingir toda a humanidade, mas foi o que Esther fez por ela e pelo povo. E aqui também tem o milagre da humanidade, que vai atingir todas as esferas. Às vezes Deus está esperando a gente se posicionar para Ele usar a nossa voz lá na internet, no público, dentro do dom que Ele nos deu. E aí vai atingir uma humanidade. Nós não somos diferentes de Maria, não. Nós somos escolhidas pela vontade dele, porque não cabe a gente entender por que Maria foi escolhida. Ela era uma menina, como todas as outras, mas tem coisas que a gente nem nunca vai saber. É a economia de Deus. Ele tem o jeito dele de agir, de escolher, a escolha dele. Mas cabe a nós estarmos prontas para vivermos o milagre de Deus. Um milagre na vida pessoal, um milagre na vida familiar, que são os 3 âmbitos. Ana na vida pessoal, Esther na vida familiar do seu povo e Maria na humanidade. O milagre se estendeu a nós, chegou a nós, porque ela gerou o nosso Salvador. Então, hoje, o Senhor está falando o quê para mim, para nós, para vocês também? Olha, minha filha, a busca no secreto vai levar você a viver o milagre no público. Muitos, então, vão olhar e vão falar: meu Deus, o que ela tem? O que ela tem que o Senhor, que Deus, né? Mesmo que quem nem entende de Deus, nem conhece, vai falar: nossa, a Érica, olha o que ela fez, olha o que ela está vivendo. Olha a Nath, que coisa extraordinária. Gente, a Arielle, realmente ela tem algo diferente, porque o milagre vai ser vivido na nossa vida e vai atingir a muitos. Então, nessa manhã, o que o Senhor está falando com a gente é isso. Olha, renúncia. Tem renúncia, tem renúncia. Tem clamor, tem clamor. Sabe, o Senhor está fazendo convite para vocês. O Senhor está me pedindo jejuns de 24 horas. Ontem eu comecei à noite, 24 horas, para entregar hoje à noite. Semana que vem, ele quer um jejum de domingo à noite a terça à noite, 48 horas. Na outra semana, ele quer um jejum de 72. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu tenho que obedecer, porque ou eu sirvo 100%, ou eu sirvo 90%, 95%. Então, eu estou trazendo uma experiência pessoal que nem é para eu sair falando, mas eu sinto que é para falar agora, eu estou falando para vocês. Então, não significa que todo mundo, todas nós aqui, vamos ter que fazer 72 horas. Não, significa que Deus vai te pedir alguma coisa no secreto e vai pedir.
Ele pode te pedir leitura da palavra de manhã, de tarde, de noite, ele pode te pedir oração de madrugada, ele pode te pedir uma renúncia de algo que você esteja fazendo, ele pode te pedir uma entrega de um culto todos os dias. Eu não sei, porque cada um ele vai tratar de uma forma. Mas eu só te falo uma coisa: atenda a voz do Espírito Santo. Imagina o que foi para Maria, 15 anos. Ó, você vai ficar grávida. E ela em cima, ela falou, mas eu sou virgem, eu não tive relação com ninguém. Mas ela falou, Senhor, seja feita a tua vontade. Esther, Mardoqueu falou, vai lá, Esther, enfrenta isso. Mas eu posso ser morta. Mas ela entendeu, olha, vou buscar as armas em Deus, porque se ele me fez para esse tempo, eis-me aqui. Ana, olha, o Senhor está falando, faz oração e entrega, e desce do monte glorificando pela vitória. Então ela desceu e glorificou. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Espírito Santo vai testificar no coração de vocês. Existe uma entrega, existe uma renúncia que é necessário ser feita, uma busca. Mas eu só falo uma coisa: nada, pois nada é impossível para Deus. Nada, nada. O Senhor vai fazer o impossível nas nossas vidas, mas precisa dessa entrega e precisa dessa confiança. Amém? Eu quero ouvir vocês, aquilo que o Espírito Santo trouxe, o que ele quer acrescentar nessa manhã, nesse 1º de junho, que algo novo, algo extraordinário ele está fazendo e ele vai fazer. Tá? Quero ouvir vocês. Ai, Raquel, eu só tenho a agradecer. Eu tô muito tocada. Tô muito tocada. Foi demais. Uma das personagens, inclusive, é Ana, que é meu nome. Eu só tenho a agradecer. Foi muito, muito forte. Glória a Deus. Quem mais? Glória a Deus pela palavra. Eu creio que o Espírito Santo te dirigiu hoje para uma palavra que vem de encontro para todas nós que somos Estés nesse mundo. Nós temos um chamado para evangelizar, para levar a palavra de Deus por todas as nações, começando no nosso trabalho. Não precisa ser para a multidão, começa como uma pessoa, 2 pessoas, e a gente sempre pensando que quem faz tudo é Ele, o Senhor, e essa consagração, né, apesar da nossa igreja ainda ela não incentivar muito o jejum, e nem a Bíblia obrigar, mas nós temos vários relatos na Bíblia sobre o jejum, né? Temos jejum com Daniel, que é o parcial, temos o jejum total de 7, 3 dias, temos o jejum de Moisés e de Jesus por 40 dias, ou seja, o ser humano, porque Jesus estava na forma de humano, ele não era, ele era o Deus, mas na terra ele estava em forma humana, a gente também, se a gente consagrar, e se for um pedido do Espírito Santo, a gente consegue chegar a um jejum de até 40 dias para aumentar mais ainda entre poder e autoridade dos céus. E a prática do jejum com oração, ela entra primeiramente, o principal patamar dela é para você buscar a face de Deus. Não é para barganha, não é para troca de moeda com o Senhor, mas o principal é para você se encher do Espírito Santo e ter as suas experiências e viver, né, um face a face com o Senhor, ouvindo a voz audível dele no seu coração, através da palavra, através do louvor, através da oração, e essa busca. E o Espírito Santo vai determinar o que cada um tem que pedir. O que pedir para mim não é o que vai pedir para a Nath, não é o que vai pedir para a Érica, porque Deus ele tem multiformas de trabalhar com cada um. Então, de fato, essa palavra vem de encontro com as nossas vidas para termos uma vida jejuada, porque nós sabemos que lugar é esse. É um lugar de obediência, é um lugar que Deus nos chama como Esté, nos chama para viver o melhor com Ele, porque nós somos filhas amadas, e como filhas amadas a gente quer viver mais amigas do nosso papai. É isso. Amém. Amém. E aí, Nath? Glória a Deus. Essa palavra foi muito essencial, né, para nossas vidas, assim, de como que a gente precisa, né, buscar cada vez mais e nos disciplinar nesse secreto com o Senhor.
E é interessante, né, quando a gente pensa em Ana, Esté e Maria, nessa questão que foi trazido aqui hoje, né, sobre a questão individual, familiar, de um povo e da humanidade. Né? Isso é de uma profundidade tão grande, como que Deus ele quer alcançar todos os níveis, né? E hoje, um pouquinho antes, eu estava lendo Jeremias 33, o verso 10 e o 11, e que fala de restauração, né? E aí, e tem muito a ver com isso, essa questão. E eu perguntei, Deus, para quem que é essa palavra? O Senhor quer falar? E aqui no contexto tem tudo a ver com Israel. Mas e para hoje, né? Na aplicação de hoje? O que o Senhor quer falar? Aí ele foi me levando nesse lugar, né? De humanidade, de geração, de família, da igreja, de uma restauração como um todo. E do individual também, né? Dessa terra que também é o nosso coração. Então, que a gente esteja sensível para ser transformado cada vez mais no caráter de Cristo, né? Para que Ele seja visto em nós, né? Não nós mesmas, mas que Ele venha resplandecer mesmo a face dele sobre nós, né? E que o nosso coração esteja manso e humilde diante dele, para que Ele cresça, né? E que Ele tenha espaço para crescer em nós, né? Que a gente permita isso, o agir dele, a manifestação da glória dele. E é muito interessante isso também, da gente colocar sempre a oração, o jejum na frente, né, nos guiando. A Ari explicou aí muito bem, né, sobre o jejum, quanto que é fundamental aí para quebrar a nossa carne mesmo, para enfraquecer nossa carne, para que o espírito possa estar mais sensível, né, para ouvir a voz de Deus e esse relacionamento crescer cada vez mais. E quando a gente pensa aí na Ana, né, ela fez a oração, a Esté o jejum, e a oração junto também. E a Maria, ela teve simplesmente um coração disposto, disponível, né, pro agir de Deus, né? É o eis-me aqui, eis-me aqui. Então, que a gente venha ter, né, esse coração de Maria e falar, eis-me aqui, seja, eu vou sofrer, porque o evangelho não promete só vitória, né? O evangelho fala, né? Imagina a época de Maria, uma jovem, né, grávida, o tanto de retaliação, né, da sociedade, julgando, não entendendo, né, aquela gravidez, como que ela noiva, né? Então imagina os julgamentos das pessoas, que devem ter sido muito grandes. Então, independente do nosso eu, independente do nosso sofrimento, né, que a gente possa vir passar, a gente permaneça firme na fé e que entenda, né, que a vontade dele é sempre melhor que a nossa. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Glória a Deus. E você, Érica? Nossa, essa palavra hoje foi de encontro a uma confirmação mesmo. Eu recebi uma palavra ontem no culto e exatamente isso, que o pastor me chamou na frente e disse, que para Deus nada era impossível e que ele estava pedindo, Deus ia conceder. E hoje veio novamente a mesma palavra, porque para Deus nada é impossível. Então eu creio nessa resposta do Senhor e eu creio que Deus já está agindo a favor daquilo que estamos pedindo ao Senhor, né? Eu acho que todas nós temos um pedido do Senhor, algo, e Deus hoje está dizendo que para Ele nada é impossível e que Ele está agindo, Ele está vendo o nosso coração e Ele está trazendo a resposta, que para Ele nada é impossível. Glória a Deus. Aleluia. Bom, depois, né, do Senhor aquecer nossos corações, nós vamos pedir a Ele agora que, ao longo desse dia, Ele complemente, o Espírito Santo continue falando, e ao longo da semana,
E é isso. Nós temos escolhido viver o milagre do Senhor. Antes de eu fazer uma oração para entregar, eu vou pedir uma de vocês para glorificar, para agradecer, para exaltar o nome desse Deus, desse Pai, desse amigo, por isso tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E depois a gente entrega. Te glorificamos, Senhor. Te bendizemos por essa manhã, o qual o Senhor nos permitiu estar de pé Glória a para Deus. contemplar a tua face, pela revelação da nossa irmã. Amém. Que eu possa, nessa semana, nesse dia, sondar os nossos corações, nossas emoções, para que assim a gente possa desfrutar, meu Pai, não só daquilo que o Senhor nos permite ter, mas que a gente possa exalar o bom perfume de Glória Cristo. a Deus. Que possamos ser mulheres empoderadas, abençoadas e capacitadas pelo Teu Espírito Santo Amém. a fazer a Tua vontade de direção e capacitação pelo Teu Espírito Santo, porque sabemos que de nós não conseguimos nada, mas se o Senhor nos capacitar, podemos alcançar o inimaginável. Aleluia. Por isso, Pai, nos Glória a Deus. capacita e nos ajude a fazer a Tua vontade, que não seja nada de nós, mas que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém, Senhor. Aceita, Senhor, esse período, que ao longo desse dia o Teu Espírito continue falando aos nossos corações, mostrando aquilo que o Senhor quer de cada uma, porque o nosso desejo é Te obedecer. Abençoa a nossa semana, nos guarda, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meninas, depois eu vou sugerir vocês, não sei se alguém já leu, A Cultura do Jejum, é um livro do Luciano Subirá. Eu tinha muito preconceito em relação a jejuns grandes, porque na igreja que eu fui criada, o jejum lá são jejuns bem curtos, por exemplo, de meia-noite às 9 e no máximo meia-noite a meio-dia, 12 horas. E esse livro me quebrou muitos paradigmas e me ensinou de forma prática o jejum sustentável, no sentido de eu aprendi que jejum era jejum, absoluto, não podia nem água, assim que eu aprendi. Mas esse livro me ensinou que o jejum é um jejum onde você pode ingerir água, que continua sendo jejum, você pode ingerir um café sem açúcar, continua sendo jejum. O jejum, ele é muito individual e muito proveitoso, inclusive nas áreas nossa fisiológica. O próprio Jesus, ele jejuou 40 dias de alimento, não de água. E eu não sabia disso. Eu achei que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Só que não, porque o ser humano não pode ficar 40 dias sem ingestão de água. Todas as células morrem, existe algo muito sério por trás. Enfim, claro que ele é Deus, ele podia fazer, mas ele não fez. Então, assim, eu sugiro a leitura desse livro. Se vocês quiserem, depois até a gente pode trazer um tema até prático, a gente conversar sobre isso. Mas é só para que vocês busquem, assim como eu há pouco tempo entendi mais a fundo o jejum, quem tiver um interesse, leia esse livro, porque foi muito disruptivo para mim. E a partir daí eu fui entendendo que o jejum ele foi instituído por o povo de Deus desde o início, era com finalidade de aproximar o homem de Deus, esse é o primeiro intuito, mas também da saúde física e fisiológica do povo dele. E aí isso foi descortinando para mim. Por quê? Porque eu li esse livro e comecei a buscar outras, leituras e conhecimento. Então, é só cunho mesmo de conhecimento para vocês, porque como eu aprendi há poucos, 1, 2, 3 anos só, eu imagino que talvez vocês ainda tenham a necessidade de entender muito a fundo a prática do jejum, tá bom? Só isso. Só para complementar, Raquel, eu estava com esse livro já há algum tempo, eu finalizei ele esse fim de semana,
Tem um outro também, são mais 2 autores que eu tenho ainda sobre jejum. Um é da Vanilce, Vanilce Milhomes, que ela é do Brasil, e tem um outro que é de uma africana, depois eu vou mostrar para vocês também, eu coloco lá no grupo do livro. E dentro do livro do Luciano, ele fala do jejum, o objetivo secundário, que a gente, só para complementar a nossa fala, que a gente pode sim colocar os nossos pedidos lá também. As Sim, nossas causas, os nossos sim. objetivos, a nossa família, né? Você vai colocando ali diante do Senhor. Mas o primário, como a Raquel falou, né? Viver uma vida próxima ao Senhor, no propósito de Deus. Amém. Meninas, ótimo dia, ótima semana. Estamos juntas. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Fiquei 2 semanas sem fazer. E aí o Senhor usou a Nath aí, me chamou lá no privado, falou comigo. Arielle, a Ana veio aqui em casa ontem e falou: olha, evangeliza amanhã. E esse lugar de obediência, porque é só obedecer mesmo, que é Ele que faz tudo, né? Então, se Deus quiser, em nome de Jesus, segunda-feira que vem nós estamos aqui, tá bom? Amém. Colocar a Amém. Érica lá no grupo, Raquel. Vou colocar, Tá? me manda o número dela Põe lá. lá sim. Amém. Um abraço E para vocês, uma mão beijo, abençoada. meninas. Obrigada, Raquelzinha e Vívia, minhas amigas. Eu amo. Um beijo. Tchau. Tchau, com Deus.